surda diante do poderoso. Religião é subcultura, produto vendido nas praças. Há produções em séries, formando mentalidades. Crianças sem inocência e jovens alienados. E gira o mundo no poder, na idolatria do ter. Se esqueceu de ser. E gira o mundo no prazer, na idolatria do ter. Se esqueceu de ser. Informações que massificam, deixa o homem na deriva do que deveria fazer, mas enfim se esqueceu. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho medo de estar distraído, magoado e ferido, e então me fechar. Tenho medo de estar distraído, magoado, ferido, e então me fechar. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de estar a gritar e negar-te meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu digo que não. Tenho medo do Cristo que passa e oferece uma graça e eu digo não. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é
assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Caríssimas, caríssimos amigos, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs do nosso programa Lavra a Palavra. Então, com essa grande motivação, com esse grande mote dessa canção tão bela do Padre Zezinho, que fala sobre a palavra divina, a palavra de Deus, que é tão eficaz, que é vida na nossa vida, que nós não podemos nos escapar à palavra de Deus, é que damos início a esse programa de reflexão da palavra de Deus, de oração, de mergulho, de intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o momento de você fazer a sua experiência concreta, viva e verdadeira, pessoal, intransferível da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz a encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, o início de ser cristão não tem nada a ver com uma ideia, uma adesão à filosofia, a um arcabouço, um conjunto de conhecimentos, mas está no fato do encontro de uma pessoa concreta e verdadeira, de um rosto concreto. Esse rosto concreto, essa pessoa concreta é a pessoa humana e divina de nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que nós estamos aqui. É pelo Pai Criador, é pelo Filho Redentor e pelo Espírito de amor, Espírito Santificador. E a Igreja do Brasil, como vocês bem sabem, no mês de setembro, reflete sobre a Bíblia. Como é que você tem lido a palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Qual que é a prioridade da palavra de Deus na tua existência? Qual que é a primazia da palavra de Deus no teu coração? Você tem aberto o teu coração a essa palavra? Você tem procurado alimentar a sua fé a partir da palavra de Deus? E não é somente para ler a Bíblia no mês de setembro, só porque a igreja no Brasil promove essa prática. Nós devemos ler a Bíblia na medida do possível, sempre para entrarmos na fé, para mergulharmos no coração de Deus, para conhecermos bem a nossa fé, conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida. Como diz a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E como que essa oração ela é comprometedora, nos compromete ao amor concreto, à gratuidade, ao perdão, à obediência, a gente se submeter à vontade de Deus, mesmo que doa, mesmo que custe. Muitas vezes fazemos planos para as nossas vidas, projetamos, colocamos alguns passos, caminhamos, caímos, mas apenas Deus sabe aquilo que é bom para nós, aquilo que você realmente precisa. Muitas vezes não sabemos pedir, não sabemos escolher, não sabemos traçar os nossos projetos, porque estamos tão entretidos nos nossos sonhos, nos nossos projetos, que quase não escutamos a voz de Deus, não damos ouvido a essa palavra. Então o Lavra a Palavra quer ser exatamente esse momento, de te trazer novamente ao coração de Deus, para que te dê esse empurrão, esse cutucão, para que você tenha gosto e o sabor da leitura da palavra de Deus, porque é somente ela, a palavra de Deus, que pode revolucionar, que pode transformar o meu coração e também o teu coração. E se pode transformar o meu e o teu coração, com certeza pode transformar o coração de tanta gente. Ora, muitas pessoas já foram transformadas pela palavra de Deus. Muitos largaram a prostituição, largaram o álcool, largaram as drogas, largaram a violência, largaram tantos vícios, tiveram a experiência concreta da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, se emendaram, se converteram, mudaram de caminho e consagraram e dedicaram toda a sua vida no serviço de Deus e também ao serviço dos irmãos.
Então, eu convido você a adentrar nessa intimidade desse Deus ternura, esse Deus verdade, esse Deus tão rico em compaixão e misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, Senhor Jesus, Deus Pai de bondade, Criador de todos os humanos, de todas as mulheres, nossos irmãos, de toda a criação dos animais, de toda a bela natureza, que muitas vezes o homem não dá valor, muitas vezes o homem despreza, desmata e não considera como se fosse realmente uma criatura de Deus, porque realmente é criatura de Deus, a natureza é uma criatura de Deus, como o humano também é criatura de Deus, a natureza humana, o dom de Deus, na qual o próprio Deus deu o encargo, a responsabilidade ao homem de cuidar da sua criação, de cuidar da sua natureza. Muitas vezes devastamos, matamos, sem pestanejar a criação de Deus. Devastamos, não consideramos como obra de Deus, como criaturas de Deus. Devemos também ter esse senso ecológico, que é importante, que faz parte também da nossa fé, faz parte da teologia. A teologia estuda essas relações entre a ecologia e a fé, e tem tudo a ver com a criação de Deus, tudo a ver com a natureza. Na sua criação, Deus criou tudo e viu que tudo era bom, que o homem é bom, que a natureza é boa, toda a criação é uma bênção, é uma obra divina, de um divino compositor, de um divino autor. A tua vida é a mais bela inspiração que Deus pôde criar. Então valorize esse dom que Deus te deu, esse dom da existência, que foi te dado através dos seus pais, através do consentimento e do sim dos seus pais. Mesmo que seus pais ou suas mães não te quiseram, Deus te quis. Como diz lá no Antigo Testamento, em Isaías, uma mãe pode te abandonar, um pai pode te abandonar, mas Deus jamais vai te abandonar, porque Ele te elegeu, porque Ele te escolheu, Ele te ama com amor concreto e eterno, com amor de predileção, com amor de misericórdia, com amor de compaixão. É um Deus que antes de você vir ao encontro, é Ele primeiro que vai ao encontro. É o amor que vai ao teu encontro. É o amor que vai ao meu encontro. Quando estávamos perdidos, cheios de erros, cheios do pecado, Deus olhou para ti, Deus olhou para mim, com misericórdia, com afeição, com carinho, e nos deu uma nova chance, nos deu uma nova oportunidade. É por isso que nós estamos aqui. Mais um dia, agradecemos a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelos nossos trabalhos, pelos nossos estudos. Agradecemos também pelas cruzes de cada dia, pelas dores de cada dia, pelas aflições, onde aprendemos cada vez mais a sermos seres humanos, pessoas, filhos de Deus e melhores nas nossas capacidades e melhores nas nossas aptidões. Todas essas intenções que trazemos no nosso coração, colocamos diante do altar do coração de Jesus. Ele que conhece o teu coração, conhece a verdade do teu coração antes de você formular a palavra. Deus conhece tudo do teu coração, porque não é um Deus que mora no céu, Ele mora no teu coração, Ele mora no teu ser. Você é templo vivo do Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus. Então peçamos humildemente as luzes do Espírito Santo para que possamos realmente
proclamar dignamente a palavra de Deus e também compreendê-la, porque uma vez compreendendo essa palavra fará frutos no nosso coração para que a gente possa fazer a diferença no mundo, para que a gente possa ser no aqui, agora, no hoje, outro Cristo, no mesmo Cristo, ontem, hoje e sempre. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de a gente dar início, como acabei já falando para vocês, a Igreja no Brasil nos convida a refletir sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Se você ainda não tem a Bíblia, eu convido que você baixe o aplicativo da Bíblia. Existem diversas Bíblias nos aplicativos, através dos celulares. Se você quiser comprar a Bíblia física, temos aí diversas traduções muito boas das Sagradas Escrituras, como por exemplo essa Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores e mais completas traduções da Bíblia feita até hoje por uma comissão teologicamente reconhecida e certificada. Vale a pena, só que é uma linguagem até um pouco difícil e rebuscada, mas que de certa maneira ela se aproxima muito do original. Temos também outras traduções, como por exemplo a Bíblia Ave Maria, que é da edição dos claretianos. Temos a Bíblia Pastoral, que ela é um pouco mais simples, mais rica nos seus comentários. Temos aí diversos tipos de tradução da Sagrada Escritura. Então, não perca tempo. Tenha a sua Bíblia em casa, não deixe apenas na estante, empoeirada ou aberta lá. Tenha a Bíblia e comece a ler diariamente a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é sustento, ela é alimento. Ela não foi feita para ficar na estante. Ela foi feita para ficar no seu coração e produzir frutos de santidade, produzir frutos de vida. E como a igreja no Brasil reflete sobre a palavra de Deus, ela reflete também sobre um livro específico, que é o livro de Josué, que fica no Antigo Testamento. Eu convido você depois a pegar o livro de Josué, que fica no Antigo Testamento. Se você tiver um tempo, começa lendo os capítulos, para que você possa entender ali toda a dinâmica, todo o panorama, todas as estratégias textuais que são colocadas ali no contexto do livro de Josué. Vale a pena a leitura da palavra de Deus. Então iremos refletir sobre Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13, que é exatamente o Evangelho dominical desse domingo. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ainda dizia aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar dissipando os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha.
já que eu vou fazer para que, uma vez afastado da administração, tenha que me receba na própria casa? Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma a tua conta, senta-te, escreve depressa 50. Depois disse ao outro: e tu, quantos que deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos desse século são mais prudentes com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar, eles vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiel em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos refletir então sobre essa palavra de Deus segundo o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Nós estamos diante do Evangelho de Lucas, que trabalha a temática do encontro de Jesus em relação aos grandes pecadores públicos do seu tempo. Ele está ali contando pelo menos umas 2 parábolas. Como nós vimos, a parábola sempre tem ali uma descrição, uma narrativa, e sempre tem ali um ensinamento, uma moral da história. Então, esse texto ele pode ser dividido em 2 momentos, em 2 parábolas, por assim dizer. O primeiro momento nós temos o administrador infiel, que é do versículo 1 até o versículo 8. Em seguida nós temos ali uma outra parábola, mas de certa maneira tem ali a mesma temática, a mesma mensagem, o mesmo sentido, que é o bom emprego do dinheiro, que é do versículo 9 até o versículo 13. Então vamos tratar um pouco sobre isso. A primeira parábola vai tratar sobre o administrador infiel. Então, Cristo vai contar uma história. Ele vai estabelecer aí uma narrativa. Ele vai falar: olha, há um homem rico, há um homem com muito dinheiro, abastado. Você imagina, por exemplo, que ele tem ali um administrador, só que esse administrador, ele gosta de roubar, ele não é fiel. Ele foi acusado de mau uso dos bens do seu senhor. E esse homem abastado, ele toma ciência de toda essa questão e vai tirar satisfação em relação ao administrador. O que é isso que eu ouço dizer em relação a você? Você está realmente fazendo mau uso dos meus bens? Você está roubando aquilo que eu confiei para você administrar e cuidar? Então passe a limpo essa tua administração, porque você não vai ser mais o meu administrador. E aí Jesus conta que ele fica numa sinuca de bico, que ele fica numa encruzilhada. Ele se questiona: para onde que eu vou? Se eu cavo, não tenho força. Se eu vou mendigar, tenho muita vergonha e eu não vou fazer isso. E aí ele teve uma ideia, que ele sabia que o seu senhor, que esse homem abastado, tinha diversos devedores.
que deviam muitas coisas, muitas outras situações, e vai até esses devedores. Um desses devedores estava devendo 100 barris de óleo. Ele fala: olha, você não precisa pagar 100 barris de óleo. Esquece essa conta, coloca aí 80. Aí o outro que aparece estava devendo 100 medidas de trigo para o homem abastado. Ele fala: olha, esquece essa conta. Escreve aí 80. E olha, aí temos aí a moral da história, que é o ensinamento da parábola. Cristo acaba elogiando esse administrador infiel e acaba falando o seguinte: olha, os filhos desse tempo, os filhos desse século, os filhos desse espaço e tempo são mais sagazes, inteligentes e capacitados na arte de negociar do que propriamente os filhos da luz. Não é à toa que em outro momento do Evangelho, Cristo vai falar o seguinte: sedes prudentes como a serpente e simples como a pomba, porque eu envio vocês em meio a lobos, em meio a homens perversos, em meio a homens maus. Então é preciso ter discernimento, é preciso ter sabedoria, é preciso ter inteligência para saber negociar, para encaminhar as situações da melhor maneira possível. Depois o texto nos encaminha para a segunda parábola, que é o bom uso, a boa utilização, o bom emprego do dinheiro. É interessante notar ali que nas colocações de Jesus dá para a gente refletir. A fortuna por si só, ela é boa ou má? O dinheiro por si só é bom ou mal? É bom que a gente tome nota, tome ciência que nem toda fortuna ela é desonesta. Aqueles que realmente trabalharam duro, o suor do seu rosto com sacrifício e até se abdicaram de muitas coisas para chegar lá, para conseguir ter êxito, para conseguir ter sucesso. E com isso, toda a grana e a fortuna vieram por consequência. Trabalharam muito para chegar ali. Dito isso, existem aqueles que exploram o povo, que não precisam estar no poder, mas que estão em postos chaves por aí e que roubam descaradamente, que enriquecem ilicitamente, enriquecem desonestamente. Então temos uma fortuna que é honesta e a outra fortuna que não é honesta. Temos essas duas situações. Então você imagina o seguinte, que Cristo acabou fazendo exatamente a comparação. Se você é fiel no pouco, você também vai ser fiel nas grandes coisas. Você vai saber administrar as grandes coisas. Se você sabe administrar as pequenas da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que você sabe, você vai conseguir também fazer grandes coisas nas grandes coisas. Agora, se você for infiel nas pequenas coisas, você será infiel nas grandes. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. Nós, povo brasileiro, nós somos muito formados no jeitinho brasileiro e na lei de Gerson. A lei de Gerson é aquela lei de tirar vantagem em tudo. E o jeitinho brasileiro é aquele jeito que você sempre dá algum jeito para fazer as coisas acontecerem, mesmo que se prejudique o outro. Somos muito formados em relação a isso. Muitos de nós, por exemplo, encontram uma carteira perdida, encontram um celular perdido, e quando tem a oportunidade de devolver a quem perdeu, muitas vezes não faz. Muitas vezes as pessoas perdem, por exemplo, uma carteira, aí a pessoa que achou pega a carteira, vê se tem dinheiro
nessa carteira, retira o dinheiro e devolve a carteira. Então isso nos faz indagar, questionar sobre a nossa índole, sobre o nosso caráter. Agora imagina que essa pessoa, se ela faz isso no seu raio de ação, no seu micro, quando ela tiver a oportunidade, por exemplo, de galgar alguma situação de poder, você acha mesmo que ela vai fazer diferente? Você acha mesmo que ela vai mudar? Se ela não foi fiel nas pequenas coisas, se ela teve esse erro, esse deslize no caráter, nas pequenas coisas, essa mesma pessoa, amanhã ela pode se candidatar a deputado federal, estadual, vereador. E o que ela fez no micro, no sentido de corrupção, vai repetir também no alto escalão. Então isso é muito sério, porque isso tem a ver com nós. A política não é apenas nos altos escalões, começa a partir de nós. E o povo também é tão corrupto quanto a maior parte das pessoas que se encontram atualmente no poder. Porque os políticos, eles não vêm de Saturno, não vêm de Marte. Eles saem exatamente do nosso contexto, do meio do povo. Se não é fiel, honesto, no seu raio de ação, no seu micro, então não há mágica, não há milagre em relação a isso quando essa mesma pessoa chega ao poder. Agora vamos tomar como hipótese o seguinte. Imagine, por exemplo, que você fosse designado para ser um administrador de bens que esse homem abastado conseguiu de uma maneira desonesta, ilícita. Como é que você se comportaria? Como é que você agiria? Você agiria que nem ele? Roubaria? Quer dizer, roubaria os bens roubados? Ou cuidaria, administraria, porque isso foi confiado? Essa é uma resposta que só cabe a você e que passa diretamente em relação à tua orientação educacional, o teu caráter, aquilo que você foi ensinado na sua família, que seu pai te ensinou, que a tua mãe te ensinou, como que você foi educado nos valores desse mundo. Então isso diz muito sobre a pessoa, diz muito sobre cada um de nós. E depois Cristo acaba fazendo a seguinte reflexão: não dá para você servir dois senhores, há dois deuses. No caso, ele faz aqui a distinção entre Deus e o dinheiro. Será que o dinheiro é mal em si mesmo? O dinheiro é ruim? Claro que não. É muito bom sendo utilizado, por exemplo, da melhor maneira possível. Quando o homem é o senhor do dinheiro e não o dinheiro é o senhor do homem. Quando o dinheiro serve o homem, não o homem serve o dinheiro. O grande problema dessa situação é que colocamos dinheiro em lugar de Deus, Deus em lugar do dinheiro, pessoas no lugar de coisas e coisas no lugar de pessoas. E vamos subvertendo todas essas relações. E aí se encontra a matriz e a gênese de toda a infelicidade humana, porque não sabemos colocar as coisas no seu devido lugar. E a palavra de Deus, ela é concreta, ela é clara. Ela nos coloca no eixo, ela nos coloca no devido lugar, ela nos coloca na escuta, ela se coloca nos ensinamentos. Então qual que é o lugar do dinheiro? Qual que é o lugar de Deus? Qual que é o lugar do homem? O dinheiro deve servir o homem. O homem deve servir a Deus. Só que vivemos num tempo
Até tem um filósofo chamado Giorgio Agamben que fala, ele até faz uma crítica em relação a Nietzsche, que Nietzsche falava que Deus morreu. Ele falava, olha, Deus não morreu, Deus se tornou dinheiro, Deus se tornou capitalismo no nosso meio. Isso é tão evidente, tão claro, que nós vemos aí um capitalismo voraz, selvagem, o consumismo comendo solto por aí, onde o status que manda, onde que é o dinheiro que manda. Tudo isso, assim, de uma devida maneira, é bom, mas com excesso e se colocando no lugar de Deus, é a matriz e a gênese da infelicidade humana. Qual que é o lugar de Deus? Qual que é o lugar do homem? Qual que é o lugar do dinheiro? Qual que é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Será que o dinheiro tem falado mais alto do que Deus? Será que a parte econômica do status, dos seus bens, do seu acumular, tem falado mais alto do que a partilha? Porque temos diversos irmãos também no nosso país morrendo de fome. Em lugares, por exemplo, que o Estado não consegue dar conta das suas principais demandas, principalmente nas periferias, mas vemos também nos grandes centros quantas pessoas pelas ruas, nas calçadas, e que nesse país, mesmo tendo diversos tipos de fruto, alimentos e abençoados por Deus nesse sentido, ainda se morre de fome nesse país, por desigualdade social e também, de certa maneira, por culpa nossa cristã, porque não sabemos partilhar, porque não sabemos repartir. Porque se olharmos para a primeira comunidade, as primeiras comunidades, ninguém ostentava riqueza, ninguém ostentava luxo. Todo mundo era igual. Não havia ricos, não havia pobres, e quem tinha necessidade era atendido prontamente. Então ninguém passava assim grandes dificuldades, grandes perrengues ou grandes apuros. Estava todo mundo ali numa mesma condição financeira e econômica. Eles socorriam principalmente aqueles que mais precisavam, aqueles que mais sofriam, por assim dizer. Claro que as situações da primeira comunidade naquela época são bem diferentes desse tempo, porque naquela época não existia o capitalismo, as condições eram outras. Desta época é completamente diferente. As comunidades cresceram, tem aí mais de 2000 anos de cristianismo, entre luzes e trevas, acertos e erros. O Espírito Santo ainda nos ensina, nos coloca na escuta da palavra de Deus. Essa palavra de Deus que ela é tão verdadeira e tão concreta, e a gente retira sempre dela aí um ensinamento. Dinheiro deve servir ao homem, o homem deve servir a Deus. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, essa reflexão que eu gostaria de deixar da palavra de Deus, do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Se você ainda não seguiu as nossas redes sociais, então faça a sua inscrição, siga lá o meu Instagram, me.ricardo.ferrara, acompanhe as nossas atualizações sobre filosofia, sobre teologia, sobre cultura, sobre outras áreas do conhecimento. Acompanhe também todas as nossas iniciativas no YouTube, no canal Ricardo Ferrara, onde eu sempre posto lá alguma coisa em relação ao mesmo Palavra a Palavra, como o do outro programa que eu faço de repercussão filosófica, e também de músicas seculares de bom gosto e músicas que falam sobre a vida, sobre Deus e que nos trazem um verdadeiro ensinamento que nos faz refletir, que nos faz cair em si. Grande abraço para todos vocês, espero que tenha sido proveitoso essa reflexão. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Estamos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Beijo no seu coração, caríssimas irmãs, caríssimos amigos do nosso Lavra Palavra, e até a próxima, se Deus quiser. Diante do poderoso, religião é subcultura, produto vendido nas praças. Há produções em séries, formando mentalidades, crianças sem inocência e jovens alienados. E gira o mundo no poder, na idolatria do ter, se esqueceu de ser. E gira o mundo no prazer, na idolatria do ter, se esqueceu de ser. Que massificam, deixa o homem na deriva do que deveria fazer, mas enfim se esqueceu. Cartazes ao olhar, dinheiro nas mãos, o impulso no coração, o câncer no pensar. E gira o mundo no poder, na idolatria do ter, se esqueceu de ser. E gira o mundo no prazer, na idolatria do ter, se esqueceu de ser. Gira o mundo no poder, na idolatria do ter, se esqueceu de ser. E gira o mundo no prazer,